Teremos duas finais pelo Campeonato Brasileiro nessa rodada, né? O Vasco vai enfrentar o Curitiba e o Grêmio vai receber o Palmeiras. Esses times vão jogar pelos seus objetivos nessa rodada e quem perder, meu irmão, pode ficar numa situação muito complicada. A gente ainda vai ter o jogo entre Atlético Paranaense e Internacional pra gente comentar nesse vídeo também. Vamos ver como chegam os times para esses jogos e quem são os favoritos para cada partida. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Meu parceiro, eu sei que é muito difícil competir com os gigantes da mídia que falam sobre futebol, né? Todo mundo falando sobre futebol, mas eu criei esse canal aqui para falar de torcedor para torcedor, sem mimimi, com muita informação e muita análise e sempre dando espaço para todas as torcidas do Brasil. Então, se você tá me conhecendo agora, dá um voto de confiança aqui pro canal, se inscreve aqui embaixo, a gente tá indo rumo a 25 mil inscritos em 5 meses de vida só. E se você gostar desse vídeo, deixa também a sua curtida. Galera, essa rodada aqui, ela tá meio estranha, né? Porque tem muitos times pensando em outras competições, né? Flamengo e São Paulo, que já jogaram, estavam pensando mais na Copa do Brasil. Fluminense estava pensando mais na Libertadores. O Inter, que joga hoje, também. O Palmeiras também tá pensando em Libertadores. Então, assim, faltam 5 jogos para terminar a rodada, né? Metade da rodada já se foi. E, assim, é uma rodada muito... Essas últimas 2 rodadas de brasileiro parece ficar um pouco de lado, né? Parece que ninguém tá assistindo direito. Eu não sei se essa é uma impressão minha. Comenta aqui embaixo se você viu esses últimos jogos, né? Cara, esses 3 jogos que nós vamos ter hoje, beleza? Vamos começar pelo jogo que, cara, é importantíssimo. Isso aqui é vida ou morte, porque isso aqui vai decidir quem fica e quem cai. Não hoje, né? Mas, cara, pode definir principalmente a vida do Curitiba, né? O Vasco tá tentando chegar, mas Vasco e Curitiba se enfrentam hoje. O retorno de São Januário com a sua torcida, finalmente, né? A Justiça liberou, o Vasco conseguiu a liberação, a sua torcida poderá estar presente em São Januário, casa do Vasco, e já lotou, já acabaram todos os ingressos. A situação do Vasco atualmente não é boa, né, na tabela, mas, cara, tecnicamente o Vasco vem evoluindo bastante, degrau a degrau ali, rodada a rodada, fez um ótimo clássico contra o Fluminense na última rodada, né, venceu o meu Fluminense. O time, cara, a principal coisa do Vasco nesse jogo é que o time não sentiu os gols que levou, né. Se você pegar um Vasco aí de 10 rodadas atrás, né, pra trás, né, cara, o Vasco, a cada gol que tomava, o time sentia muito, né? O time dava uma murchada, os caras estavam sem confiança. Isso não aconteceu nesse jogo contra o Fluminense, que era um clássico. Os caras tomaram os gols e continuaram indo pra cima, continuaram jogando o jogo deles. Isso foi muito importante. O Santos já venceu nessa rodada, então coloca uma pressãozinha pro Vasco ganhar também, né? Já que o Santos tá ali em 17º, né? O Vasco é o 18º. O Bahia perdeu, então é mais uma motivação pro Vasco ganhar, né? Já que o Bahia é o primeiro fora ali da zona de rebaixamento, já que o Goiás empatou com o Flamengo, passou o Bahia, então o Bahia tá ali em 16º. Então, assim, o Vasco, se ganhar nessa rodada, dá um salto bom na tabela ali e tira pontos importantes e passa a depender... O Vasco já depende só de si no campeonato, né? Ainda mais porque o Curitiba é o adversário nesse jogo e é um adversário direto, cara. O Vasco tem 20 pontos, são 5 pontos atrás do Bahia, 4 atrás do Santos e tem um jogo a menos do que esses dois times, né? E tem 6 pontos à frente do Curitiba e tem o mesmo número de jogos. O Curitiba também tem um jogo a mais a fazer. Então, o Vasco vencendo praticamente deixa o Curitiba assim. O Curitiba não passa mais o Vasco, caso o Vasco vença. E se perder, meu irmão, aí a situação vai complicar, né? Porque o Curitiba vai cortar 3 pontos, o Vasco vai ficar mais 4 pontos ali atrás do Santos, que ainda está na zona de rebaixamento. Então, a situação do Vasco pode complicar, né? O Vasco vem crescendo, tem... Desculpa, cara, minha garganta tá ruim. Mas o Vasco vem crescendo, tem 53% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. No segundo turno, cara, o Vasco é o 5º colocado, tá? Então o Vasco tá fazendo um segundo turno, assim, do que ele precisa para se salvar, né? É disso que o Vasco precisa, ficar ali nas cabeças do segundo turno. A volta a São Januário, lugar onde o Vasco é historicamente muito difícil de ser batido, mas nesse ano, cara, o Vasco não vem tendo bons resultados, né? Não tinha feito nenhum gol até fazer o gol contra o Grêmio, não tinha vencido nenhuma partida em São Januário até vencer o Grêmio. Então,
a torcida tá voltando e não joga com torcida, se não me engano, desde o jogo contra o Goiás. Não foi o jogo que deu aquela confusão toda em São Januário e tal, e aí resolveram fechar o estádio. O Curitiba vem numa fase completamente diferente do Vasco, depois de subir um pouquinho de produção ali no meio do primeiro turno, o Coxa vem de, meu irmão, 6 derrotas seguidas, perdeu jogos para Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Bahia. Muitos gols foram sofridos pelo time do Curitiba, né? É um time que sofre muitos gols. Tem a segunda pior defesa do campeonato, o Curitiba, tá? Tem 46 gols sofridos. Só o América tomou mais gols que o Curitiba, com 49, né? Então é uma defesa muito vazada. Pro Curitiba, esse jogo é mais de vida ou morte do que pro Vasco, como eu falei. Se o Curitiba perde, já pode assinar ali a presença na Série B 2024, tá? Ficaria 10 pontos atrás do 17º, que ainda tá na zona de rebaixamento, e pra sair seriam 11 pontos. Então, meu irmão, se perder esse jogo, assina a presença na Série B em 2024. Retrospecto do confronto, foram 49 jogos até hoje oficiais na história. O Curitiba venceu 14, Vasco venceu 21 e tivemos 14 empates. Em São Januário, o Curitiba venceu só 6 vezes e perdeu 13. Foram mais 4 empates. A última vez que o Curitiba conseguiu vencer o Vasco em São Januário foi em 2020. Foi no segundo turno do Brasileirão daquele ano. O gol foi marcado pelo Robson. Finalzinho foi um pênalti, eu não sei se você, torcedor do Coxa ou do Vasco, lembra disso, mas foi um pênalti, né? O Robson, que hoje está no Curitiba e vai entrar em campo nessa partida contra o Vasco com status de ser o artilheiro do time no campeonato, né? O Robson já fez 6 gols no Brasileirão. O que a gente pode esperar desse jogo, tá? O Vasco, galera, tem o segundo pior ataque do campeonato, né? Era o pior, depois que fez 4 gols no Fluminense, passou a ser o segundo pior. O Coxa tem o quarto pior ataque, então assim... Como eu falei, o Coxa tem também a segunda pior defesa, o Vasco tem a quarta pior defesa. Então, assim, são dois times que atacam mal e eles têm também uma defesa bem vazada. Mas a diferença aqui, galera, é que isso é um dado histórico. E o Vasco carrega essa bagagem do primeiro turno, né? Daquele time que não é mais o mesmo. Então, assim, o Vasco tá com essa pecha de, meu irmão, segundo pior ataque, quarta pior defesa. Mas não é o Vasco de hoje, então isso é bom ter em mente, tá? Já o Curitiba não, o Curitiba é o mesmo time que tá atacando mal e que tá sofrendo... teve as mudanças, né, dentro de campo, mas mudou as peças, mas não mudou a forma de jogar no Curitiba, né? O Vasco mudou as peças e mudou a forma de jogar. Pra mim, por conta disso, cara, o Vasco é um time que tá defendendo melhor, é um time que tá... principalmente atacando melhor, né? A defesa do Vasco ainda não tá lá essas coisas, mas é um time que tá atacando melhor. Pra mim, o Vasco é bastante favorito jogando em São Januário, com a sua torcida do lado, um time melhor que o Coxa, vive uma fase melhor. Pra mim, o Vasco vai ganhar 4 raios com 1 raio só pro Curitiba. Eu lembro a você, meu amigo, meu irmão, se você também é novo aqui no canal, tá sabendo dessa tradição agora, cara, aqui no canal é o seguinte, se você for ao jogo do seu time hoje, você filma a festa da sua torcida, meu irmão. Filma lá e me marca no Instagram que, independentemente da torcida que for, eu vou dar espaço pra todas no Instagram, tá? Posta nos seus stories e me marca porque eu vou repostar todo mundo que me marcar, como eu tenho feito rodada a rodada na Série C, na Série B e também na Série A, tá? Vamos passar agora pro próximo jogo entre Atlético Paranaense e Inter. Tem uma rivalidade forte entre esses dois times, tá? Eles já decidiram até uma Copa do Brasil. O Atlético acabou sendo campeão lá em 2019 contra o Inter na final, venceu os 2 jogos daquela final de Copa do Brasil, venceu na Arena e venceu no Beira-Rio. O Atlético tá a 8 jogos sem perder do Internacional na Liga Arena, na sua casa. Tem 9 anos que o Inter não vence o Atlético, tá? Jogando lá no Paraná. O Atlético é um time que tá querendo voltar ao G6, né? O Flamengo tropeçou na rodada, então se o Atlético vencer o Inter, o Atlético termina a rodada em 6º lugar. Dependendo de outros resultados ali, mas o Atlético vai terminar dentro do G6 pode terminar dentro do G6 caso vença esse jogo. O Inter, nesse momento aqui, cara, é um Inter que tem o pior ataque do campeonato, tá? É um time que abandonou o Campeonato Brasileiro, tá pensando só na Libertadores e é um time que tá, meu irmão, começando a ficar feia a situação do Inter no Brasileiro, tá? Deve vir com o time titular para esse jogo, né? Já que joga a Libertadores só daqui a 6 dias, mas não deve arriscar muitos jogadores, né? Aquela coisa, né? O jogador que tiver a ponto de estourar, o Kudê vai deixar no banco ou vai deixar fora da relação. Então o Inter vai entrar com os titulares que estiverem bem para jogar, estiverem aptos, prontos para jogar, sem problemas físicos ou problemas físicos a ter, né? Sem problemas físicos ali próximos que está apontando no exame de fisiologia, enfim. O Inter tem só 5 pontos de vantagem pro Z4, então assim, não pode abandonar o campeonato de vez, porque pode ser que quando acorde no campeonato já esteja afundado demais. E o Atlético é um time que dentro da sua casa
é um dos melhores mandantes, não só desse campeonato, como historicamente nos últimos 10 anos, né? O Atlético é muito difícil de ser batido. O Atlético vem também com um time praticamente completo para esse jogo. O Fernandinho volta, Vitor Roque volta. Então, para mim, o Atlético é favorito. O Inter tá pensando muito em Libertadores. Eu vou dar 3 raios pro Atlético e 2 raios pro Colorado. E a outra final que nós teremos hoje será entre Grêmio e Palmeiras. O Grêmio hoje tem 40 pontos, acabou saindo do G4 com os resultados dessa rodada, né? Fluminense e Bragantino passaram o Grêmio já. E agora o Grêmio já igualou o número de jogos do restante do campeonato, né? Fez o jogo atrasado contra o Corinthians, aquele jogo que teve aquela arbitragem lamentável, né? Um pênalti absurdo que não marcaram pro Grêmio no final do jogo. Mas hoje o Grêmio tem 4 pontos atrás do Palmeiras, que é o vice-líder, e tem 11 pontos atrás do Botafogo, que é o líder, né? Uma derrota ou um empate do Grêmio nesse jogo enterra de vez as chances de título, tá? Tô já cravando aqui, se o Grêmio perder ou empatar, esquece título, tá? Pro Palmeiras, a última rodada reacendeu de vez o sonho do título, né? Foi uma rodada perfeita pro Palmeiras. Todo mundo perdeu ponto, menos eles. O time venceu o Goiás na Bacia das Almas, né? Aquele gol do Breno Lopes, que comemorou daquele jeito que aposto que você já viu. Se você não viu, veja, lamentável também o que ele fez. E o Palmeiras viu o Botafogo perder no dia seguinte, né? Perdeu para o Atlético, então a distância diminuiu para 7 pontos. A vitória hoje é muito importante para o Palmeiras para continuar sonhando, mas é um jogo dificílimo, né? É um jogo que o Botafoguense está assistindo assim, meu irmão, eu já ganhei esse jogo. O Botafogo já ganhou do Grêmio lá no Sul, né? Então, para o Botafoguense, qualquer coisa diferente de vitória do Palmeiras aqui é excelente. Então, você botafoguense, meu irmão, pode ver esse jogo aí. 2 resultados servem para o Botafogo, assim, empate ou vitória do Grêmio servem para o Botafogo, tá? O Grêmio é um time dificílimo de ser batido, como eu falei pra vocês. Ele é o terceiro melhor mandante desse campeonato. É um time avassalador na arena. Foram 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates, só uma derrota, justamente essa derrota pro líder, o super líder Botafogo. Foi o único time que ganhou o Grêmio lá. Mas o Palmeiras, fora de casa, vem fazendo uma excelente campanha. É também o terceiro melhor visitante do campeonato, tá? Foram 12 jogos, 4 vitórias, 6 empates e só perdeu 2. É muito difícil derrotar o Palmeiras, né? Os dois times estão empatados no posto de segundo melhor ataque, então são times que fazem muitos gols. Cada um fez 28 gols, mas na defesa vem a diferença crucial. O Palmeiras tem a segunda melhor defesa, tomou só 17 gols, a melhor defesa é a do Botafogo, né? Mas o Grêmio já tomou 31 gols, meu irmão, é muito gol sofrido pelo Grêmio e essa defesa fica entre as piores do campeonato, tá? Retrospecto entre Grêmio e Palmeiras é uma coisa que eu não sabia. Você palmeirense, você gremista, pode falar melhor pra mim, mas cara, 96 jogos foram feitos entre os dois oficialmente, tivemos só 20 vitórias, meu irmão, só 20 vitórias do Grêmio, foram 43 vitórias do Palmeiras e 33 empates, cara, isso aqui é uma das maiores freguesias do Brasil nos números, tá? Você gremista pode comentar aqui embaixo se você considera freguês do Palmeiras, você palmeirense se você considera o Grêmio freguês. Eu realmente não sabia dessa discrepância nos números, tá? Jogando no Sul, né, casa do Grêmio, foram 16 vitórias do Tricolor e 13 vitórias do Palmeiras. É bastante equilibrado mesmo na casa do Grêmio. Tivemos ainda 20 empates entre esses dois lá no Sul. O Grêmio não vence o Palmeiras há 7 jogos, desde o segundo turno do Brasileiro de 2019, então tem 4 anos, sendo que perdeu os últimos 5 jogos seguidos, incluindo os 2 jogos da final da Copa do Brasil 2020, né? Esses dois times fizeram final de Copa do Brasil também, e o Palmeiras em 2020 ganhou as duas. O jogo do primeiro turno foi 4-1 pro Palmeiras. Cara, esses números aqui, quando eu fui pesquisando, eu falei, cara, que isso, cara? São 2 times gigantescos do futebol brasileiro, é estranho ter essa discrepância, né? O Palmeiras é um time que vem numa consistência, entrou no modo campeonato, o Palmeiras, né? Aquele modo do final do ano passado, assim, que, cara, é muito difícil vencer o Palmeiras, né? Por outro lado, o Grêmio é um time muito difícil de ser batido na sua casa. Então isso aqui vai ser um dos jogos, o jogo mais equilibrado da rodada, mas nesse momento eu vejo o time do Palmeiras jogando mais futebol e por isso eu vou dar 3 raios pro Palmeiras e 2 raios pro Grêmio. Eu vou ser sincero, esse histórico pesou bastante na minha decisão de dar o favoritismo pro Palmeiras. Não só eu acho que o time do Palmeiras está jogando melhor, mas o histórico, cara, nesse nível o histórico não entra em campo, mas costuma pesar. Se você discorda de mim em algum ponto, algum favoritismo que eu dei aqui, comenta aqui embaixo pra gente trocar essa ideia. E pô, cara, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Aqui a ideia é a gente conversar sobre futebol mesmo. Deixa sua curtida no vídeo se você gostou do conteúdo. Se não gostou, pode deixar o dislike também. É importante você participar, eu saber o que vocês estão achando. Muito obrigado por você ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!